Olá pessoal, na aula anterior nós falamos sobre difusão em estado estacionário unidimensional através de um meio pseudo-estagnado. Nesta aula nós iremos falar sobre difusão em estado transiente, tomando como exemplo a difusão em um meio semi-infinito. Inicialmente vamos recordar as aulas anteriores em que nós discutimos alguns aspectos sobre o estado transiente. No estado transiente há uma distribuição da concentração no espaço e no tempo. Assim, para cada instante de tempo t, teremos um perfil de concentração do soluto em função da posição, conforme ilustrado na figura esquemática. Pela equação da continuidade, assumindo que, em um dado sistema não reacional, o termo de geração ou consumo será nulo, ou seja, o RA igual a zero. O termo dCA/dt caracteriza o sistema transiente. Assim, para um sistema unidimensional cujo fluxo da espécie A se dá apenas na direção z, a equação diferencial é reduzida ao gradiente do fluxo de A mais a derivada da concentração em relação ao tempo, igual a zero. Assumindo que o fluxo se dá apenas por difusão e na direção z, o fluxo molar da espécie A pode ser descrita pela primeira lei de Fick. Substituindo a primeira lei de Fick na equação diferencial, iremos obter, como resultado, uma equação diferencial parcial de segunda ordem que é a própria segunda lei de Fick. Para ilustrar o processo de difusão transiente, vamos tomar, por exemplo, um corpo d'água parado com uma certa profundidade. A superfície de um lago, por exemplo. Vamos assumir que um gás A, por exemplo, o oxigênio, se difunde da camada de ar acima do lago para o interior do lago ao longo de uma profundidade z. Vamos assumir ainda que, na interface de interesse, a transferência de massa se dá apenas por difusão e que não há reação química. Antes de detalharmos o equacionamento, precisamos apenas descrever este sistema como um meio semi-infinito. Relembrando, um meio semi-infinito é aquele em que o meio se estende em todas as direções até o infinito, exceto em uma. A equação diferencial transiente gerada a partir da equação da continuidade é dependente do tempo, como descrito anteriormente. Para a situação em que o sistema é estacionário e não reacional, a equação resultante é a própria segunda lei de Fick. Esta equação representa o sistema aqui descrito. Agora, para ilustrar tal situação, vamos supor que o corpo d'água, o meio B, está completamente em repouso, com uma certa profundidade que varia de z igual a zero na interface até z igual a infinito longe da superfície. Na interface, o líquido está em contato com um gás, o soluto A. Assim, no instante inicial, t igual a zero, a concentração de A é constante, Ca igual a Ca0, ao longo de todo z. No instante t igual a zero, a concentração de A na superfície é aumentada para Ca igual a Cas e permanece assim para todo t maior que zero. Por outro lado, admite-se que a concentração de A em pontos muito distantes, ou seja, em z igual a infinito, se mantém constante igual a Ca igual a Ca0, uma vez que a penetração do componente A se dá a distâncias relativamente curtas. Nesta situação, passa a existir um gradiente de concentração decrescente e, por consequência, um fluxo difusivo na direção indicada. Assim, temos definido a condição inicial e as condições de contorno para a equação diferencial obtida, precisamos obter a solução desta equação para estabelecer os perfis de concentração e, posteriormente, a equação do fluxo. A solução desta equação pode ser obtida pelo método da combinação das variáveis. A solução da equação diferencial resulta num perfil de concentração cujo argumento da função erro são valores tabelados, de forma análoga à condição de calor em sólido semi-infinito. Por fim, a equação do fluxo molar pode ser obtida substituindo a equação do perfil de concentração na primeira lei de Fick. Notem que esta equação é dependente do tempo e da posição. Na interface, ou seja, em z igual a zero, a equação se reduz ao produto da diferença de concentração pela raiz quadrada do DAB, a difusividade, dividido por π vezes t.
Nesta videoaula, nós apresentamos o equacionamento que descreve a difusão em estado transiente unidimensional em meio semi-infinito. Nas próximas aulas, nós iremos falar sobre difusão transiente com resistência externa e interna. Até a próxima!